eu sou a Lídia, engenheira civil e gerente de sustentabilidade ESG na Lotus. A Lotus é uma incorporadora e construtora de Brasília que atua em empreendimentos de alto padrão, misturando sustentabilidade, arquitetura autoral e tecnologia. Olá, meu nome é Francine Vaz, eu sou arquiteta e urbanista e CEO da Seed Solution. Atuo desde 2010 com projetos sustentáveis e a nossa missão na Seed é tornar a sustentabilidade acessível no mercado da construção e transformar os ambientes construídos em lugares melhores não só para as pessoas, mas para o planeta. E hoje nós vamos falar do 903. O Lotus 903 é um empreendimento comercial. Ele tem aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída e ele está localizado na Asa Sul, uma das principais regiões nobres aqui de Brasília. E com isso, nós conseguimos uma premiação alemã, o Iconic Awards, que verifica empreendimentos que misturam e que focam nessa parte de arquitetura e design. E também fomos finalistas do GRI Awards, nas duas categorias, de prédio corporativo do ano e destaque em sustentabilidade do ano. E além disso, conseguimos a pré-certificação do nível Platinum no empreendimento, a certificação LEED, que é o que vamos falar hoje sobre esse empreendimento, sobre essa certificação. E para começar, vamos contar um pouquinho dessa trajetória de como foi até o momento chegar nos resultados que chegamos com esse projeto e como foi toda essa trajetória da certificação LEED. Não foi uma trajetória tranquila, tivemos muitos percalços durante o caminho e é exatamente isso que é tão rico que a gente veio compartilhar aqui com vocês. Então, desde o início do projeto, foi definido com a Lotus que nós teríamos o nível de certificação Gold. E o projeto já teve, então, desde o início, todas essas premissas incluídas e o desenvolvimento do projeto seguiu dessa forma. É interessante porque, mesmo antes da compra, o empreendimento, nas análises que a gente fazia, já apontava índices e desempenho para a gente conseguir obter o nível Platinum. Com a entrada do cliente, isso só foi fortalecido, E aí, com essa compra do cliente, nós verificamos essa possibilidade e juntos, como equipe mesmo, resolvemos seguir para esse desafio da busca do Platinum no projeto. Mas nós tínhamos várias questões, que precisavam ser analisadas. Dentre elas, acho que a primeira e mais crítica era o cronograma. Então, tínhamos um cronograma muito apertado, já considerando o projeto anterior, antes da entrada do cliente. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente enfrentou. E foi muito trabalho em equipe, né, Lídia? Muito. Acho que foi o mais importante para a gente conseguir ir juntos, trabalhando e com esse cronograma super apertado, conseguir encaixar todas essas modificações dentro do projeto. Totalmente. Principalmente ali na fase de compra, comissionamento, a gente estava ali ajustando essas questões, adequando todo o layout do cliente junto às questões técnicas da certificação, dos índices que tinham dados nas análises. Essa troca que a gente teve, a gente precisou trabalhar nesses retornos rápidos, ágeis, foram extremamente importantes para que a gente pudesse consolidar e alcançar a meta, o objetivo do empreendimento. Então a gente validava os equipamentos e as compras junto com a equipe de suprimentos da Lotus. E tudo isso foi sendo feito a quatro mãos para que a gente conseguisse cumprir esse prazo, que era um prazo realmente muito apertado. Então, nós tínhamos o comissionamento avançado, que também envolveu outras atividades, como o comissionamento da envoltória, o comissionamento monitorado, onde a gente tinha também toda uma questão de medidores que precisavam também estar comprados de acordo com as especificações necessárias. Então, tivemos todos esses ajustes que foram feitos com uma equipe totalmente integrada, 4 pilares eu acho fundamentais. A equipe de projetos alinhando junto ao cliente, a equipe da engenharia da obra que precisou ter esse apoio de compras com os fornecedores, porque a gente não é só o nosso prazo aqui interno da equipe, mas também tem muitos prazos externos.
e a equipe da consultoria, porque, assim, dentro da certificação a gente tem esse mundo ideal, como você falou, mas a gente tem que trazer esse mundo ideal para a realidade. E esse é o grande desafio, com qualidade, com pontualidade, com esse cronograma arrojado, né, que a gente teve. Então foi algo muito desafiador, mas muito gratificante também no final, com os resultados que a gente conseguiu alcançar. Então vamos entrar um pouco aí dentro do desempenho, das categorias, do empreendimento e o que torna o Lotus 903 tão único e tão especial. Pensando na parte de localização e transporte, né? Ele, como eu tinha mencionado anteriormente, ele fica localizado ali na Asa Sul, próximo ao Parque da Cidade. Então, é próximo de vias de transporte público, ciclovias, o que possibilitou para a gente uma boa pontuação nessa categoria. Tem uma questão da mobilidade urbana que ali favorece muito. Então, a gente teve a possibilidade de incluir bastante bicicletários, porque é uma região que dá para chegar de bicicleta. Então, isso foi uma coisa que foi a nosso favor dentro da localização do empreendimento. Além até do que a própria certificação solicita, né? Então, a gente foi um pouco além. Teve também os totens que nós instalamos para o recarregamento de carros elétricos. E isso a gente já sabe que é uma tendência, né? Já passou, não é mais nem tendência, já é realidade. Hoje a gente já tem uma frota de carros elétricos relativamente grande no Brasil. Então, também colocamos totens de abastecimento para carregamento de carros elétricos. E temos ali também uma localização que tem acesso a transporte público, tem também serviços próximos ali, não muito longe, conseguem ser acessados, né, a pé ou mesmo de bicicleta. Então, tudo isso já nos ajudou com essa inserção do projeto na malha urbana, né? Já tínhamos uma inserção muito boa dentro da malha urbana, o entorno favorecendo a pontuação dentro dessa categoria. E tivemos também toda a parte de paisagismo, né? O paisagismo foi realmente um elemento muito bem trabalhado nesse projeto, né? Temos também um jardim polinizador. A gente criou oportunidades dentro do paisagismo de trazer realmente os animais, a flora e a fauna brasileira e local, nativa. E aí a gente pode citar o próprio IP. Isso, é nosso IP central. O nosso empreendimento, no centro dele, ele tem um IP. E o IP aqui na região do Centro-Oeste, em Brasília, é uma árvore símbolo do Cerrado. Então, faz muito sentido que seja exatamente essa árvore que resgata não apenas essa questão da adaptação dentro da flora aqui do Cerrado, mas também resgata um pouco da história de Brasília. Então, é muito legal essa união dos dois. E vem muito forte também dentro do empreendimento a questão da biofilia. Então, o nosso paisagismo com espécies nativas, adaptadas, eles entram dentro do empreendimento e conversam com todo o entorno, né? Você tem ali o Parque da Cidade, ele chega, você sai do Parque da Cidade, olha, entra no paisagismo do empreendimento. Então, é algo que, para além da economia, para além dessa questão dentro do ecossistema local, ele também traz um bem-estar para o usuário, né? Acaba entrando ali nessa qualidade, conforto do usuário final do empreendimento. Sem dúvida. E ainda temos o benefício da redução do consumo de água no paisagismo, porque utilizando espécies nativas nós conseguimos que as espécies estejam realmente adaptadas ao clima local e, com isso, menos irrigação. Mesmo a irrigação sendo também eficiente. Então a gente consegue ganhar ali de duas formas, com as espécies adaptadas e com um sistema eficiente, automatizado. Então já vamos falar mais um pouquinho de água, né? Vamos começar a falar um pouquinho de água? Vamos. Então, o consumo de água, a gente teve uma redução considerável no consumo de água. Como a Lídia citou, irrigação totalmente eficiente, com espécies nativas e adaptadas. Tivemos também uma redução de consumo interno de água de aproximadamente 50%. Isso não só com a utilização de dispositivos economizadores, mas também com o reuso de água. Então, a gente tem o reaproveitamento de água pluvial junto com o reaproveitamento de água condensada do ar-condicionado. E isso nos proporcionou uma economia de água considerável para o projeto e é uma estratégia bastante importante para a gente. Que é algo muito, assim,
particular daqui de Brasília, porque quando a gente pensa em Brasília, a gente tem um período de estiagem muito grande, então é fundamental que essa água das condensadoras, elas venham complementar esse processo, né? Para que a gente consiga continuar e não tenha tanta intervenção de água fria, né? Água potável dentro do sistema. A gente acaba trazendo duas fontes alternativas que se complementam dependendo da sazonalidade normal do clima de Brasília. Quando realizamos a simulação termoenergética, nós conseguimos obter uma economia de 45% do empreendimento. Realmente alto, né? O que equivale ali em torno de 17 pontos no crédito de otimização de desempenho energético. E aí, quando a gente vai analisar dentro do componente, processos, dos sistemas, a gente observou que o que contribuiu para que a gente conseguisse esse feito foi principalmente ali pegando na iluminação. Quando a gente analisa o sistema do projeto modelo, do modelo, né, utilizado na simulação com o nosso projeto, a gente observa ali que na iluminação interna tem uma redução de 69% dessa iluminação, que é algo realmente... Muita coisa, né? É, muito grande. Então foi um projeto que foi realmente primoroso ali na economia, né? A gente focou bastante nessa questão da economia de iluminação, de densidade de potência instalada. E aí a gente observa que é da densidade de potência instalada. Quando a gente atrela isso com sensores responsivos à luminosidade natural, aí a gente né, aumenta ainda essa... E que é um outro fator muito importante do projeto. Sim. A gente tem realmente projeto com mais de 70% dos ambientes tem autonomia de luz natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles conseguem ficar ao longo de todo o ano, a maior parte do tempo, sem acender uma luz, né, tendo uma quantidade de luz natural que é suficiente para deixar o ambiente sem a necessidade de acender uma luz artificial. Então, isso foi muito bom e contribuiu muito também para essa economia. E foi um outro crédito também do LEED que nós atendemos, o crédito de luz natural. E, além disso, a gente também teve, dentro do projeto de luminotécnica, um ponto importante que foi a redução da poluição luminosa. Isso. Então, todas as áreas externas ao projeto, a gente tem o projeto de paisagismo e tudo mais, as áreas pavimentadas, onde os usuários podem caminhar, mas nós realmente primamos pela redução da poluição luminosa à noite. O que isso significa? Significa que a gente não tem faixas de luz sendo jogados para o alto, para a abóbada celeste. Isso para todos os animais noturnos, toda a flora ali, flora e fauna que realmente tem todo um ciclo biológico baseado no nascer do sol, no pôr do sol. Isso é muito importante. Então, a gente também teve esse ponto dentro da certificação LEED e foi um ponto que também precisamos trabalhar bastante no projeto de luminotécnica. E complementando além esse desempenho, a gente também tem produção de energia fotovoltaica in loco. Então, essa produção equivale ali em torno de 24% da demanda predial, o que contribui significativamente para essa redução, né? Para esse desempenho. Exatamente. E um outro ponto importante que a gente trabalhou bastante é a automação desse projeto. E isso nos ajudou não só na parte da iluminação, mas olhando como um todo a demanda energética. E um outro ponto que obtivemos foi o ponto de resposta à demanda. Então, no Brasil, ainda não temos um programa de resposta à demanda, mas nós podemos nos preparar para o futuro programa e a gente consegue também fazer essa gestão energética de uma forma bastante otimizada. Então, a nossa automação está toda preparada para poder agir em picos de demanda energética dentro do projeto, identificar esses picos e fazer a redução desse pico de demanda, atuando realmente nos sistemas prediais. Então, fazendo mudança de set point de ar-condicionado, fazendo desligamento ali de algum equipamento, e tudo isso vai sendo monitorado e controlado pela automação. Se tratando de materiais sustentáveis, nós realizamos a simulação da análise do ciclo de vida, né, no empreendimento. E aí, com isso, a gente conseguiu obter 12% de redução dos gases de efeito estufa. E a análise do ciclo de vida, ele acompanha ali todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a extração da matéria-prima até a demolição do empreendimento. E ela vai analisando esses impactos com base nos materiais. E aí, quando a gente olha as nossas estratégias,
a gente obteve esse resultado focando no nosso cimento, que a gente utilizou o CP4, que ele tem ali uma adição de pozolana, então ela reduz ali aquele consumo do cimento, né, do CP5, do clicker. Conseguimos também, através dos vidros que foram incorporados na fachada, Sim. que tem uma porcentagem também de material reciclado, além da incorporação da fibra de polipropileno no piso do subsolo. Essas estratégias obtiveram esse resultado na análise do ciclo de vida, mas além disso, nossas metodologias construtivas também auxiliaram que a gente tivesse resultados ali indiretos, né? Então, por exemplo, a utilização da estrutura metálica, a gente sabe que tem uma redução da geração de resíduos na etapa da construção. A utilização do steel deck. Então, o steel deck, ele zera ali a necessidade, praticamente zera, né? A gente ainda precisa ali nos arremates, mas ele zera a quantidade de forma. Então, o próprio material já entra como estrutura e o consumo do aço também, das lajes. E outras metodologias paralelas, como o Quick Stream, que ele consegue reduzir o diâmetro da tubulação de águas pluviais. Bom, com relação à qualidade do ambiente interno, nós realizamos também uma série de estudos e selecionamos algumas estratégias para serem inseridas no empreendimento. Dentre elas, a gente pode citar a renovação de ar. Então, tivemos um aumento da renovação de ar em 30%. E por que isso é importante? Porque a gente consegue ter uma qualidade dos ambientes, uma qualidade do ar que estamos respirando dentro desses ambientes muito superior. E isso, para o nosso bem-estar, nesse conceito de wellness, é muito importante. Então, essa foi uma das estratégias. Tivemos também, combinada essa questão do aumento da renovação do ar, o monitoramento da qualidade do ar. Porque nada que a gente não mede, a gente consegue gerenciar, né? Então, a gente colocou esses monitores, principalmente nos ambientes densamente ocupados, para que a gente garanta que esses monitores, caso a gente ultrapasse algum tipo de limite de CO2 ou de TVOC, que são os compostos orgânicos voláteis, níveis realmente que são importantes para manter a qualidade do ar, a gente consegue que esse sensor ele tenha um alarme e, com isso, o operador predial consegue tomar alguma ação, nem que seja aumentar a vazão do ventilador, enfim, fazer alguma ação corretiva para que a gente consiga realmente manter sempre a qualidade do ar nos melhores níveis possíveis, né? E aí, na área externa, novamente, pensando no clima de Brasília, né? A gente tem um período de estiagem muito longo, temos também uma baixa umidade do ar aqui na região. Dentro dessa área externa, integrada ao paisagismo, a gente também tem vários espelhos d'água ali, pensando exatamente nisso, nessa qualidade ali desses pedestres, desses usuários do empreendimento nessa região do térreo. Então, isso contribui também para melhorar essa umidade ali dessa região local. Além disso, a gente também tem a qualidade das vistas dos usuários ali dos escritórios. Então, tanto que uma das nossas torres do empreendimento, ela foi realocada justamente para permitir que esses usuários consigam ver o parque da cidade. Então, lá, desde a concepção do empreendimento mesmo, desde lá do rascunho inicial, a gente já teve essa visão de proporcionar ao usuário que ele tivesse essa qualidade, né? Ainda mais onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né, dentro do escritório. Então, é importante, às vezes, olhar o parque da cidade, conseguir ver o paisagismo, ter essa sensação de bem-estar dentro dos escritórios. Claro. E o projeto de interiores também priorizou a utilização de divisórias em vidro, para poder ter essa fluidez e essa transparência entre os ambientes. Então, a gente conseguiu juntar a área externa com a área interna de uma forma muito interessante. Bom, e em relação à gestão da obra, nós tivemos uma gestão ambiental durante toda a etapa de obra e foi, gente, uma gestão ambiental primorosa, posso dizer, de camarote para vocês, porque eu fiz o acompanhamento da obra desde o início e realmente tivemos uma obra onde todas as estratégias que precisavam ser implementadas
para o monitoramento de prevenção de poluição, de todas as atividades de construção, minimização dos impactos no entorno, toda a parte de gestão de resíduos. Tivemos realmente um acompanhamento muito próximo e um engajamento muito grande da equipe de obras da Lotus. E isso foi muito bonito de se ver. Tivemos, inclusive, 11 relatórios com 100% de atendimento, que foi uma coisa única e inédita na nossa consultoria da CID. Primeira vez que isso aconteceu. Então, ficamos muito felizes. E vou citar aqui algumas das estratégias muito legais que tivemos lá. Tivemos a gestão de resíduos, desvio de aterro de mais de 90% de todos os resíduos. Tivemos também um monitoramento constante de todas as estratégias, como lava-roda, lava-bica. E sim, tivemos a movimentação dessas estruturas ao longo de toda a obra. Então, em um momento, a gente precisou mudar a entrada da obra, a gente mudou também a entrada do lava-roda, modificamos lava-bica, fizemos mudança de lava-pincel. Então, junto com a dinâmica da obra, que a obra foi muito corrida e muito dinâmica, conseguimos implementar essas estratégias e mantê-las ao longo de todo o processo. Então, isso foi muito importante e contamos com certeza com o engajamento da equipe da Lotus, que foi decisivo para a gente ter esse resultado tão importante. E do lado de cá, esse trabalho, esse resultado, ele foi devido a muito trabalho e muito trabalho em equipe. O empreendimento está com a coordenadora da Havana. Então, graças à Havana e o seu Valdir, que é o nosso verdinho, legal, a gente conseguiu. Parabéns. E a equipe da obra, que foi fundamental. Assim, a gente não conseguiria esse resultado sem essa integração muito grande de todas as partes. Então, é um trabalho que é feito desde a admissão do colaborador. Então, a gente faz um treinamento ali na admissão dele dentro da empresa. Tem os treinamentos periódicos que a gente realiza com eles. E com isso tem um reforço, né? Então, a gente entra com a equipe ambiental na obra como um reforço dessas estratégias que já são passadas para ele. A gente entende que essa questão da educação ambiental, ela faz muito mais sentido do que a gente só vir aqui e cobrar uma existência. Quando faz sentido para o colaborador, aí sim, essa colaboração, essa união, ela quebra barreiras. A gente sem consegue dúvida. 11 vezes 100% de conformidade ambiental, que realmente é algo muito difícil. Exatamente. Então, a Havana à frente da equipe, coordenando, junto com o Alexandre, junto com a Fernanda, que é engenheira da obra, o Júlio também. Sim. Então, eles foram, assim, fundamentais para que isso pudesse acontecer, para que houvesse esse monitoramento, para que pudesse ter esse acompanhamento e essa obtenção. A gamificação do processo é uma palavra um pouco complicada, né? Mas a gente conseguiu trazer com todas as obras da empresa esse processo, né? De vamos criar aqui um jogo, uma competição saudável. Então, assim, as obras que conseguiam esse feito de 100%, porque de fato é um trabalho de todo mundo, inclusive terceirizados. Sim, sem dúvida. Que conseguiu esse feito de 100%, eles ganhavam café da manhã especial. Então, a obra se reunia todo mundo, o pessoal da engenharia, campo, empreiteiros, eles estavam ali naquele momento de comunhão, compartilhando essa conquista ambiental, essa conquista assim, de trabalho de todo mundo, mantendo a obra limpa, organizada. E o mais legal era ver que esse trabalho, essa conscientização, todos esses DSS que a gente tinha, né? Essa parte educativa, a parte também de cobrança, eles vinham até a gente, né? Ainda hoje vêm até a gente falando, olha, talvez é interessante a gente trazer essa estratégia aqui, trazer isso daqui de outra forma. Eu vi um lugar que talvez a gente consiga fazer de outra forma. Então a gente acaba criando uma rede de boas ações que é exatamente o nosso propósito. Claro. A gente que trabalha na área da sustentabilidade, tanto sendo incorporadora, sendo consultoria, a gente tem esse objetivo também, um propósito também de levar isso, impactar vidas, né? Então, a gente, por mais que seja uma cobrança ali na obra, a gente entende que isso está impactando uma vida e ali a gente consegue levar para casa do nosso colaborador, né? Então, ele vai
trazer ali uma nova forma de viver, um novo hábito, com base em algo que ele viu no trabalho dele. Então isso assim não é apenas um número, é algo um legado, muito, é um legado, é algo que vai muito além, né? Sim. É muito gratificante, muito gratificante. E para finalizar, podemos falar sobre as lições aprendidas e nossas considerações finais. E acho que eu gostaria muito de falar sobre como que foi toda essa trajetória desde o início, quando resolvemos ser Platinum. Então, teve toda a questão de estudos de viabilidade técnico e viabilidade econômica, que a gente começou juntos para que isso fosse efetivamente possível. E esses estudos, eles foram se desenvolvendo ao longo de vários meses do processo, porque a gente tinha que estudar possibilidades de créditos que a gente conseguisse incorporar dentro do projeto, que fizessem sentido dentro da tipologia do projeto, que fossem agregar valor ao projeto e que fossem viáveis economicamente. Inclusive, muitas vezes a gente negou algumas estratégias, né? Não seguiu com algumas estratégias justamente por essa dificuldade. Não adianta a gente trabalhar, quando a gente fala assim de sustentabilidade, trabalhar com vai ficar muito bonito, é tecnicamente viável, mas vai ser muito caro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e com 903 aconteceu isso, né? A gente conseguiu criar vários rearranjos de estratégias até que conseguimos encaixar esses 3 pilares, né? E foi viável. É o equilíbrio do tripé da sustentabilidade, né? Exatamente. O econômico, social, ambiental. Realmente, eu acho que a palavra que sintetiza tudo dentro desse processo é comunicação. Não tinha como a gente realizar da forma como foi, na qualidade que está sendo entregue, sem essa comunicação das equipes e dedicação muito intensa de todas as partes. Arquitetura, projetos, consultoria, parte de instalações da empresa, engenharia. Imagina ali a engenharia esperando, a obra já estava em andamento, esperando retornos. Então, assim, realmente foi necessário que houvesse essa comunicação e esse empenho de todas as partes para que a gente conseguisse concluir o projeto com êxito, né? Além disso, é importante a gente também falar das partes e nossas conquistas também durante o empreendimento, né? Teve alguns episódios que a gente teve que acho que marcaram a gente dentro desse processo. A gente começou a obra, o terreno era previamente ocupado, nada muito grande ou significativo, tinha uma casinha ali dentro do terreno. Então, todo o processo que a gente teve, que impactou positivamente, né, dentro dos resíduos, a gente teve que fazer a demolição daquela casa. Então, foi um processo bastante minucioso. Com a equipe de campo, com a equipe de engenharia, a gente conseguiu realmente desmobilizar uma casa em etapas, tanto que a gente incorporou elementos daquela casa no nosso canteiro de obras, né? Em sequência, janelas, portas, até mesmo algumas tubulações assim, hidráulicas, a gente conseguiu incorporar, algo que é muito difícil, né? E o pequi, que foi incorporado. E o pequi, após o nosso inventário florestal, né, do terreno, a gente analisou as espécies. Algumas, infelizmente, a gente precisou fazer a supressão e a destinação correta, né? Mas a gente conseguiu manter o pé de pequi, que foi incorporado ao paisagismo e está lá presente, bem na fachada, bem na frente do empreendimento. Exatamente. Foi algo muito legal. Apesar da gente ter tido uma escavação praticamente em todo o terreno, né? Então a gente teve todo um esforço também para manter o pequi ali sem ter nenhum tipo de dano. E a nossa árvore central, né? Que foi outro desafio aí da engenharia, enfim, do paisagismo, que foi fazer esse transplante, né? Pegar uma árvore praticamente adulta e colocar no centro, né? Para que ela já consiga florescer e trazer toda essa beleza. E o empreendimento, ele traz isso mesmo, né? De resgatar algo que é nosso, algo que, tanto no paisagismo quanto nos ambientes que ele tem, tudo que a gente falou aqui, ele tem muito dessa questão de trazer o que é nosso, né? O paisagismo, principalmente. E o cliente, ele trouxe justamente
essa necessidade para a gente do projeto do Lotus 903, do prédio, ele ser um presente para a cidade. Então, a gente não tem muros, trazendo resgatando essa essência de Brasília, né, dos nossos famosos pilotis que são abertos. Então, o paisagismo, ele é integrado ali no Parque da Cidade, onde qualquer pessoa pode entrar dentro do nosso empreendimento, utilizar o restaurante, utilizar o bar. Então, o cliente também trouxe essa necessidade de ter ali algumas exposições para a população de Brasília. Então, realmente é um presente. O Lotus 903 é um presente para a cidade de Brasília, onde os habitantes podem usufruir do empreendimento, conhecer, né, e ver as inovações que a gente está trazendo. Bom, e é isso. Acho que a gente conseguiu contar um pouquinho da trajetória desse projeto tão especial para a gente e para Brasília também. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a Lotus, agradecer a Lídia e toda a equipe envolvida no projeto do Lotus 903. Foi um grande prazer trabalhar com todos vocês e também agradecer a vocês que ficaram assistindo até o final. Muito obrigada. Também quero agradecer você, Francine, a Cid pela parceria, por abraçar, segurar a gente nos desafios que são apresentados, porque a gente realmente quer trazer algo novo para Brasília, quer inovar arquitetonicamente. A gente quer trazer essas inovações, mas também quer trazer inovações na sustentabilidade, quer trazer inovações sociais, impactar positivamente não apenas nossos colaboradores, mas todo o entorno, né, toda a população, toda a comunidade. É algo que a gente acredita. Então, obrigada por essa parceria e obrigada a você também que está assistindo, que pôde acompanhar um pouco da nossa trajetória. Até a próxima! Até!